Bom dia, pessoal. Bom Mais dia. um chimarrão com a Tati e com o João. Hoje nós vamos falar de renda, mas não é renda da gente ficar tecendo a renda, fazendo rendados. É renda financeira. Tricô. Fazer pila. Porra, meu, pila é bom. Pessoal, sejam bem-vindos à Rama Permacultura, que é uma união do Instituto de Permacultura da Pampa com a Escola Rama. São nossos projetos de vida. A Rama tem 10 anos, o IPEP tem 20. Na verdade, a Rama 11, o IPEP 21. E eu tô com 30, então estamos aí. João começou cedo, com 10 anos ele já estava aí com o pé na permacultura. É que eu pinto a barba de grisalha, eu tenho uma tinta grisalha aí, eu pinto, mas na verdade eu tô com 30 anos, 31 na verdade. E o nosso tema hoje é um pouco de volta ao futuro. É uma frase que o João gosta. A gente está sempre ressignificando a vida, a gente está na realidade sempre vivendo os mesmos motivos humanos, só que em roupagens diferentes, e às vezes a gente não enxerga isso. E para entender renda no campo hoje precisa compreender isso, porque já está tendo e vai ter uma mudança muito grande no tipo de produto que as pessoas vão consumir a partir de agora. E esse é o nosso tema. Eu vou pedir para a Tati fazer um parêntese aqui e contar para vocês um pouco, porque a gente às vezes passa batido sobre isso, que é como é os filmes, certo? Ou seja, qual é a história sempre dos filmes, e a gente assiste um monte de filme, mas na verdade a história é a mesma. A Tati vai falar um pouco para vocês, depois a gente vai entrar mais nisso, porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. O que Shakespeare tem a ver com renda no campo? Tem, Shakespeare nasceu aqui no Uruguai, era um cara muito bom, gostava de tomar um mate também. Exatamente, mas o que tem a ver com o que tem a ver com renda no campo? As pessoas ficam perguntando o que dá dinheiro no campo. Não existe isso aí, gente. O que dá dinheiro na cidade? Me fala, hein? O que dizem? Qualquer coisa pode dar dinheiro. A questão é como é que a gente se coloca, como é que a gente enxerga o que está acontecendo no mercado, como é que a gente elabora o nosso produto. Então as pessoas falam assim, conseguir renda no campo é difícil. E renda na cidade, como é que você faz? Né? Porque renda no campo é empreendimento, não é emprego. Conta a história e tem uma do coisa cara da muito pamonha. diferente. Conta a história do cara da pamonha, conta a história... quem está em São Paulo sabe que tem esses paradas na estrada, tem o castelinho da pamonha, tem o não sei o que da pamonha, tem vários da pamonha aí, né? Tem várias redes, vamos dizer assim, de restaurantes de milho, né? Que vendem coisas de milho na beira da estrada. E um desses negócios começou com um agricultor que vendia repolho na beira da estrada. E uma vez a família dele fez pamonha, e ele levou pamonha também para vender na beira da estrada. E ele fez as contas e viu que, claro, que a pamonha dava muito mais lucro do que os repolhos. Ele podia guardar a pamonha, se ele não vendesse naquele dia, ele vendia no outro, bom. A história dele é que ele saiu de vender repolho na beira da estrada para uma dessas redes do Castelinho da Pamonha. Então não vem com essa história de renda no campo, porque renda é um problema em si para as pessoas, mesmo para quem tem emprego, né? As pessoas têm emprego e não sabem administrar o próprio dinheiro, as pessoas gastam mal, não sabem vender os talentos que têm e não sabem, portanto, fazer renda na cidade também. Então o problema da renda no campo é a renda, não é o campo. Tô inscrito para falar. Ontem, por exemplo, eu saí para ir numa oficina e andei na periferia da cidade, certo? Aí o que acontece? Tinha numa esquina, no chão, jogado, perto de um terreno baldio, várias mudas de yuca. Não sei se vocês sabem o que é yuca, procurem na internet depois a planta yuca. Essa planta se come a flor e dessa folha se faz também um tipo de tecido. No altiplano andino é bem comum usar essa planta. Bom, nós aqui plantamos muita yuca, não para comer, mas como barreira vegetal, que o pessoal sempre pergunta o que é bom para plantar, para fazer barreira, etc, etc. A yuca é uma boa planta para isso e ela tem muita resistência, muito fácil de pegar. Mas onde é que eu quero chegar? Nós estamos falando de renda. Uma muda de yuca, se você for comprar no comércio, uma muda pequena, você vai pagar no mínimo 10, 15 reais. Uma muda pequena de yuca, bem pequenininha, vai pagar uns 5 reais. Claro, isso varia de estado para estado, talvez numa capital que nem São Paulo, você vai pagar 3 vezes isso, 2 vezes isso, não sei, mas que possa valer 10, 15 ou 20 reais.
estava jogada fora, certo? Aí eu andei mais um pouco numa outra quadra, tinha um gigantesco pé de Nespereira, certo? Onde as frutas todas já estavam secando no pé, uma árvore enorme de Nespera, que nunca foi podada e nunca comeram as frutas. Sabe quanto é que vale o quilo da Nespereira? R$ 25. E a pessoa nunca nem pegou para comer. Então, qual é a questão da renda que a gente traz quando a gente entra na questão da formação, de curso, enfim, é o seguinte: tudo está relacionado à nossa forma de pensar. A essência das coisas da vida da gente, por isso que a gente juntou a coisa da permacultura com a coisa da Escola Rama, porque a gente se deu conta ao longo desses anos, embora eu esteja só com 30 anos de idade, a gente se deu conta ao longo desses anos que toda a essência dos problemas em geral está numa questão de consciência, de uma questão de visão. Não estamos aqui falando em hiperconsciências de seres evoluídos, sabedorias, nada. Estamos falando de uma coisa bem básica. Ou seja, toda coisa está na mudança da chave, de como você vê as coisas. Então eu pego uma muda de yuca, eu nunca tirei informação sobre aquilo está no meu terreno, eu vou lá, arranco porque acho que aquilo incomoda e jogo fora, e aquilo tem um preço. Então o dinheiro está na mesa, o dinheiro está no quintal, o dinheiro está nas coisas, as pessoas não conseguem ver. O cara tem um pé de Nespereira na frente da casa, nunca podou, nunca fez com que a planta pudesse produzir melhor, nunca provou o fruto porque ele não sabe que aquilo é de comer. Ou seja, a ignorância nossa, a falta de informação, para não parecer uma forma agressiva de falar, a nossa falta de informação sobre as coisas faz com que a gente não tenha recurso, não consiga captar recurso ou promover alguma ação. Então toda a questão está em mudar a forma de ver. E aí eu posso seguir colocando vários exemplos, porque eu dei um giro grande na periferia, porque essa oficina é bem afastada na cidade, né? E eu andei pela periferia, de várias coisas que você vê, que as pessoas podiam estar fazendo alguma coisa e não estão. Terrenos baldios do lado da casa, mesmo dentro da casa, ninguém planta nada, ninguém... Ou seja, as pessoas não têm ideia do quanto você pode, às vezes, fazer uma renda com alguma coisa. E todo pensamento no Brasil hoje é, não, você tem que ir lá fazer um curso universitário para depois você ganhar dinheiro. Se o fundo principal seu, a reta final tua é ganhar dinheiro, a única forma de fazer não é fazendo um curso universitário, às vezes nem é melhor, mas a mente nossa é essa, né? Então o filho do pedreiro tem que formar advogado, né? E aí falta pedreiro e sobra advogado. Agora, quantos nós temos para inventar de equipamentos e coisas e sistemas ainda na construção civil, na agricultura e não sei quanta coisa. Então tudo isso são oportunidades da gente fazer algum negócio. Tenho dito. Então a questão da renda no campo é a renda, não o campo. Primeira coisa é isso, porque no campo é onde está toda a abundância, é de onde todas as indústrias, é de onde tudo foi criado nesse planeta, porque a gente era um ser pré-histórico lá no Paleolítico e não veio nenhuma empresa de fora para nos ajudar como as pessoas pensam hoje. A pessoa tem uma cidade interior como essa aqui, eles ficam, ai, quando é que vai vir uma empresa para nos salvar aqui e nos dar emprego? Isso não existe, tudo foi tirado do campo. Eu me lembro, lá no Paleolítico a gente não tinha nada disso, não tínhamos nada. Não era fácil. Isso, a gente tá recém saindo do Jurássico e fugindo dos dinossauros. Dando tapa em dinossauro. E o que a gente fez? Transformou esse planeta, transformou as coisas e criou a abundância transformada que a gente tem hoje, como esse celular, como essa cuia, são coisas transformadas. Então o que a gente tem? Um problema de renda e não um problema de campo. É a mesma coisa que o João está falando. Nós temos um problema de miséria na nossa cabeça. Nós temos um problema de miséria na grande comunidade humana. Porque se você olhar, não tem miséria nos golfinhos, não tem miséria com os urso polar, não tem miséria nem para os lobos que estão ali no Ártico, nem eles estão na miséria. Agora, a gente, ser humano, está na miséria. Por quê? Porque a gente não entende esse aspecto renda, a gente não entende riqueza e a gente não entende como transformar as coisas em riqueza. Então, acabou o assunto de renda no campo, porque o problema não é o campo, é a renda. Então, para começar, eu tenho que saber o que é renda. Se eu quero ter renda no campo, eu tenho que entender que renda são as entradas financeiras que eu posso gerar. E normalmente quem está acostumado com isso que o João falou, fazer faculdade e arranjar emprego,
tem uma renda, que é o salário, mas não administra isso em nada. Não sabe guardar dinheiro, não divide, não sabe quantos por cento gasta com comida, quanto por cento gasta com carro, quanto por cento gasta com coisa supérflua, com 5, 10 reais que gasta sem nem pensar. Então a primeira coisa que a gente tem que organizar na nossa vida é o que é o custo da nossa existência dentro da casa e o que são as rendas que a gente tem. Então isso é o básico elementar quando a gente vai falar de renda no campo, é falar desse balanço mínimo. E aí quando a gente fala em renda no campo, pode ter certeza de uma coisa: quem quer ter renda no campo tem que empreender, porque renda no campo não é salário. A Maricota matou a pau aqui, a Mari, ó. É sobre vibrar na abundância e não na escassez. Parabéns, perfeito. Mari, muito obrigado. É exatamente isso. O que acontece? O pessoal tem uma vibração na escassez. As pessoas têm uma mentalidade pobre. Uma mentalidade pobre. O pessoal não consegue ver uma forma de ganhar riqueza a partir do que tem, do que sabe. Essa que é a questão. Por quê? Isso. Porque projeta nas coisas que assiste, como eu estou colocando, que parece que a única forma é a pessoa... Eu ouvi isso a minha vida inteira. Né? Não, você tem que se formar, tem que se formar. Ou seja, eu fugi de 3 cursos universitários, graças a Deus, e comprei terra, construí casa, escrevi livro, plantei árvore, já fiz filho, já dei salto mortal, já pulei para trás, pulei para frente. Já fiz, essa do mortal já viajei para lá, para cá. Então eu não sei de onde é que as pessoas tiraram que a única forma da pessoa fazer isso não é, né? E eu estudo muito mais que muitas pessoas estudam, ou seja, eu tenho uma biblioteca em casa, eu estudo. Então eu acho que a gente tem que mudar essa coisa. E é que nem eu estou falando, o cara tem uma árvore de Inês Pereira na frente da casa, mas ele não sabe que aquilo ali é renda. Por quê? Porque tem que mudar o olhar. Aí tu pega uma coisa nobre e joga fora, né? Ontem um sujeito me contou que a mãe dele encontrou um anel, vendeu por 50 reais, era um anel de ouro, valia mais de 3 mil reais. Ou seja, então, se eu não sei se aquilo tem valor, certo? Eu jogo fora, como as pessoas jogam fora. É comum você passar na rua e a gente vê na periferia, na beira das estradas. Outro dia encontramos várias plantas, como é o nome daquela planta que a gente tem aqui? O gengibre ornamental. O gengibre ornamental, tinham jogado não sei quanto daquelas plantas fora. Vai ver quanto é que custa um gengibre ornamental. Isso é o que é interessante, uma cidade como nós estamos aqui, com 100 e poucos mil habitantes, não tem viveiro. Não existe um viveiro. Ninguém planta uma muda para vender um viveiro. Você não encontra uma muda de pé de alface, uma muda não sei o que para plantar, porque ninguém planta. Então, eu não entendo, ou seja, falta algo aí, né? E esse algo é um estado de consciência de ver a quantidade de possibilidades que você tem para vender alguma coisa. 1 quilo de abóbora hoje está em torno de R$2. 1 quilo de abóbora. Ontem no supermercado eu ainda peguei, mostrei para a Tati, eu digo, olha o que a gente tem de renda só em abóbora em casa. Aí peguei uma abóbora no sul, pedi para a moça pesar, a moça que vende pão ali, digo, pesa para mim. A abóbora tinha 3,3 kg, ou seja, são R$6 uma abóbora. Cara, um pé de abóbora dá 20 abóboras. Né? Então se tu tem 10 pés de abóbora, 1000 pés de abóbora, isso tudo é renda, né? Tudo você... Mas a pessoa não pensa assim, né? E o produto in natura é a renda mínima. Dali de uma abóbora você faz um monte de coisa, que é o que nós vamos mostrar hoje. Exatamente. E aí você aumenta a renda, que foi o que aconteceu com esse senhor que foi do repolho para a pamonha, da pamonha para um serviço. Do milho para a pamonha. Do milho para a pamonha, desculpa. E para um serviço, porque quando eu organizo isso num restaurante, eu já não ofereço mais só a pamonha, o suco de milho, o curau, essas coisas. Eu estou oferecendo também o serviço. Eu tenho uma mesa onde a pessoa pode sentar para comer aquilo. Então a gente tem que sair de uma frase horrorosa que eu nunca digo, que é quem me dera. Quem te dera? Ninguém te dera. Você mesmo se dera, você mesmo se oferta e se dá e transforma, que é a história do Paleolítico. Nós mesmos, como humanidade, fomos transformando, criando e desenvolvendo as coisas. Quando eu estou numa postura quem me dera, eu estou dizendo que eu sou incapaz, que alguém vai ter que me dar. Se alguém me dera, se alguém me der, aí eu vou ter uma coisa. Eu queria tanto ir para o sítio, quem me dera. Como quem me dera? Você se dera. Você trabalha para... eu quero ir para o campo, mas eu não tenho dinheiro. Bom, então você ganha o dinheiro. E aí você vai aprendendo como ir para o campo. Então você vai para o campo sem dinheiro, que é uma das coisas que a gente vai trazer no workshop na semana que vem. Como que você vai então sem nada e daí começa a construir algo, caso você queira ter uma coisa sua, que é um outro conceito que a gente tem que entender. Nem sempre é o melhor você ter a terra.
Às vezes o melhor é arrendar a terra. Então tem várias coisas na nossa cabecinha que a gente precisa mudar, mas começa por sair do quem me dera, começa de sair desse ponto de escassez, de não enxergar a riqueza que tem no entorno e não ter informação sobre aquilo. Será que eu posso fazer alguma coisa dessa grama e tirar alguma renda? Só tem esse pasto aqui no meu quintal. Pode? Aí tá outra coisa. Sabe quanto vale o metro de grama aqui onde a gente tá? R$12. Às vezes R$18, mas é entre 10 a 20 reais o metro da grama. Se você for para um sítio e pegar 2.000 metros quadrados e preparar grama, que é semente, é pasto, nasce fácil, nada nasce mais fácil que isso, e começar a vender grama, faça as contas e veja quanto é que isso te rende por ano. Tem gente que ganha fortunas fazendo isso. Mas então tem uma possibilidade enorme. Onde é que está a escassez? No pensamento. Esse que é o problema. As pessoas têm um pensamento de escassez. Ou então assim, mas é incrível. Se é incrível, não é crível. Você já tem que ser crível. Não, você tem que acreditar. Se a pessoa não acredita, aí não adianta. Imagina que tu vai fazer uma corrida, mas na hora da partida tu não acredita que tu pode ganhar. Já perdeu. Já perdeu. Tu tem que sair acreditando que vai ganhar, mesmo que saia atrás. Tu tem que chutar o garrão do cara que está na frente. Não é garrão, é calcanhar, pessoa mais educada. Para quem sou uma não pessoa sabe mais o que é polida. garrão, muito polida. Então, a gente como lida com as pessoas e lida com o peão toda hora aqui, você vê que o problema do pessoal ele acredita que ele vai morrer pobre, que não tem outra possibilidade. É impressionante isso. A pessoa tem uma mente de escassez, tudo é pensamento de escassez, né? Aí eu dei 4 pneus agora para um mecânico amigo meu, né? Que está começando, organizando uma oficina, etc, para ele botar na caminhonete dele, porque a caminhonete já estava demais, furando toda hora. Aí agora passou acho que uns 4 meses, eu voltei lá para fazer um serviço com ele, a caminhonete dele estava com os mesmos pneus. Eu digo, mas cara, tu não trocou os pneus, eu te dei 4 pneus. Não, eu tô gastando mais um pouco. Eu digo, cara, tu tá andando, tá furando o pneu, tu para, arruma o pneu, tu tá perdendo tempo com isso, bota aquele pneu de uma vez, rapaz, bota um pneu bom e para de estar parando para estar trocando o pneu. Eles, não, ainda vou gastar mais um pouco meu. Eu digo, mas porra, pelo amor de Deus, daqui a pouquinho o outro meu já vai dar no ponto de eu te dar. Então tem uma mente de escassez e as pessoas ficam nisso. Nós temos que sair desse paradigma da escassez. O planeta é abundante, certo? Nós temos que conseguir pensar dessa forma. Se eu não consigo pensar dessa forma, eu não consigo sair da situação. E é interessante isso, né? Falei muito? Não, bota aí. Pega nos garrão. É exatamente isso. Então a gente, mesmo quem está acomodado, entre aspas, num emprego e querendo se atirar para trás, como a gente falou aqui outro dia, que é essa aposentadoria, que a pessoa se aposenta, não faz mais nada da vida e começa só a ficar doente, comprar remédio. Mesmo quem está nessa situação, se entender, se renda, custo e começasse a aprender um pouquinho o que é fluxo de caixa, já incrementava muito a própria renda com o mesmo dinheiro, não é com outro dinheiro. O mesmo dinheiro já ia se tornar mais se a gente começasse a entender o que é renda, o que é custo. Isso seria muito maior se a gente enxergasse as possibilidades ao redor, ou seja, com todos os talentos que eu tenho ou que tem à minha volta, como eu posso transformar isso, olha que não, independente de ser campo ou não, e aumentar essa renda que eu tenho. Então, essas duas coisas é elementar e básico. A gente não consegue criar soluções de renda no campo se não sai dessa mente de escassez que o João está falando. Então, eu recebi um e-mail, a pessoa dizia assim, eu quero tanto ir para o campo, eu tenho sítio, lá tá cheio de fruta, mas eu não sei, né, como é que eu vou viver? Como é que eu vou ter a renda no campo? Então, o que a gente trabalha com planejamento? A permacultura é um método de planejamento, essencialmente, já falamos isso, não é casa de barro, não é agricultura orgânica, tudo isso está congregado na permacultura, mas a permacultura é uma forma de planejamento que inclui as questões econômicas. O último capítulo do livro de permacultura do Bill Mollison fala sobre essas estruturas, sobre a organização e material das coisas, fala sobre renda. Então a gente tem que entender que primeira coisa eu preciso entender isso que é renda, e aí a gente precisa sair dessa mente da escassez e sempre trabalhar a partir do que já tem e nunca dizer quem me dera. O que tem é o que tem. Eu li esse e-mail e me vi lá anos atrás, morando na cidade, querendo sair do campo. Se eu tivesse um terreno, eu tinha ido de barraca. Foi o que o João fez.
Foi de barraca, comprou a barraca e foi. E aí fazendo, indo e aprendendo. 2 anos depois a barraca apodreceu. Antes dela apodrecer total, eu comecei a fazer um rancho para mim de madeira, mas eu fui de barraca. Montei uma barraca bem organizadinha, preparei o piso, fiz uma cozinha ao ar livre, toda de pau. Um dia eu vou montar uma cozinha parecida que nem a que eu tinha aqui, vou mandar uma foto para vocês verem. E aí eu tinha tudo ali e organizei assim, e era na chuva, e era do jeito que dava e fui fazendo, porque eu queria fazer aquilo, foda-se o resto. Perdão, eu falei palavrão. Olha... Falei palavrão. Imagina que você tem que você tem o terreno, que já tem árvores de frutas e você tá no quem me dera. Quem me dera eu poder... Entende? A gente nunca vai ter a condição perfeita para fazer nada na vida. Como o João sempre fala, você não sabe como ir pro campo. O médico sabia ser médico, o advogado, o pedreiro sabia como ser pedreiro. A gente não sabia nada. Se não fosse a nossa mãe pegar na nossa mão pra gente ficar reto, a gente tava andando de 4. A gente nasce, fica engatinhando. Entende? Tudo a gente constrói. Tudo a gente aprende. E a questão da renda no campo é aprender a empreender. A gente precisa focar em entender renda, custo, fluxo de caixa, aprender a empreender, aprender a lidar com os recursos de uma forma geral. O que é recurso? Não é só dinheiro que é recurso. O vento é recurso, a yuca que está, como o João falou ali, a grama que está ali, tudo é recurso. Como é que a gente pode transformar? Renda é transformação. Até o seu salário é uma transformação do seu tempo, porque quem é assalariado vem de tempo, nem sempre vem de trabalho, vem do próprio tempo de vida. Você está transformando, vendendo o seu tempo em troca de uma renda. Portanto, sempre é transformação. Sempre existe um empreendedorismo quando a gente fala em renda. Veja o seguinte, tu vai no supermercado, esses chips, essas batatinhas que o pessoal compra, a maioria disso, que vende horrores, a maioria daquilo ali é importado. Dá para acreditar numa coisa dessas? Nós importamos batata frita. Ou seja, será que a gente não sabe fazer batata frita? Né? E aí se tu pegar o preço da batata frita, peguem agora o dia que for no supermercado, pega o pacotinho, vê quantas gramas tem ali e vê o quilo. Então tu pegou, é a mesma coisa da pamonha. Tu vai lá e pega a batata inglês, custa X o quilo. Aí tu faz batata frita, ela sobe 1000%. Ou seja, não, então o problema é como é que eu pego o meu produto e apresento ele. Agora, tu acredita que nós importamos batata frita? Outro dia eu fui comprar um troço de chocolate, que era laranja com chocolate, 2 coisas que eu gosto, de laranja e de chocolate. Eu digo, porra, alguém juntou as 2 coisas que eu gosto, eu me obrigo a comprar. Nós estávamos no Uruguai, comprei. Aí fui ver, veio da Espanha. Aí o cara que fez, ele pegou a laranja, cortou com casca e tudo. Deu de molho num pote com chocolate, era uma fatia de laranja com casca e tudo. Aí eu comecei a comer aquele troço, eu digo, isso aqui tá com casca, o cara nem a casca tirou. E eu tô comendo aqui no Brasil o troço que veio da Espanha. Chique, hein? E é chique aquele, paguei caro por aquela porra, mas é que diz, e o Uruguai é produtor, de laranja. E o Uruguai é produtor de laranja, por isso que eu tô falando. E o Uruguai produz muita laranja, mas será que não tem um desgraçado que me corte essa laranja em fatia, me enfie num pote de chocolate e venda com o nome Uruguai, com a bandeira do Uruguai? Que o cacau também não é da Espanha nem da Suíça, o cacau é daqui. Então, eu não sei, falta muita coisa para nós fazer, muita coisa, não é que falta pouco, não tem nada, porra, nada, quase tudo é importado, né? Então nós temos que botar nossa cabeça a funcionar, né? Parte 2. Parte 2. Da nossa conversa. Primeira coisa é, o problema da renda no campo. Eu nem sabia que tinha 2 partes, mas tudo bem, parte 2. Tem parte 2, se vocês quiserem eu falo outro dia, porque já tá com meia hora. Não, já fala parte 2. Chocolate 110% cacau, a Mari tá falando. Aí outro dia eu fui na Cacau Show, cheguei pra moça muito séria, porque a coisa pra ficar engraçada tem que ser séria. Eu cheguei pra moça, e eu sei fazer cara séria. Eu disse pra ela assim, moça, eu queria um chocolate 110% cacau. Aí a mulher diz assim, não tem, só 75%. Eu digo, não, mas chama o gerente ali, eu falo com ele, eu até adianto um dinheiro, faço uma encomenda e me consigo um chocolate. A moça não conseguia me explicar por que não podia ser 110%. Ou seja, nós estamos virando um analfabeto funcional realmente, né? Outro dia eu fui fazer xerox, pedi para a moça fazer uma redução de 100%. Diz, não, a gente só faz 75%.
Não, fala com o Na gerente máquina ali. não tinha eu queria, pede pra ele fazer 100% pra mim. E ela não teve nenhum jogo de cintura. Ele não dizia, não, eu vou ter que fazer 75, depois eu faço mais 25. Então, eu me divirto. Cada vez que eu vou na cidade, eu me divirto com essas coisas. Outro dia a moça veio com essa pistolinha agora pra medir febre. E cada vez que ela faz aquilo, eu dou um grito. Mas moça, isso não dói? Em mim doeu, tá louco? Mas tipo, quem é que anda com febre? Eu disse pra ela, mas moça, me diga o seguinte, quem é que sai de casa com febre? Algum dia alguém chegou aqui no supermercado e tava com febre, pra que tu fica com essa pistolinha aí? Agora não. O senhor tá com 36 graus, eu digo, eu sei, se eu tiver com 33 graus, eu tô morto, hipotermia. Porra, meu, o pessoal estuda e não sabe nada, eu que não estudei quase nada, assim, um monte de coisa. Agora no Uruguai botei a testa no negócio, deu lá temperatura acima da coisa. Eu saí do carro que dava um calor horrível. Eu tiro o boné, imagina embaixo do boné a temperatura que tá embaixo do chapéu. O cabelo chegava a ferver, a mulher, tá acima, tem que esperar um pouco. Aí eu assoprei a testa da Tati, dei uma soprada na testa da Tati, digo, mede de novo aí pra ver. Eu digo, esperar o quê? Tô com febre ou não tô? Como é que vai baixar a febre? Não, aí mais engraçado. Um pouco, bota a testa ali, tá acima, tá a temperatura acima do não. Não, espera um pouquinho. Espera um pouquinho para entrar. Aí tá, eu digo, bom, essa minha febre deve baixar bem rápido. Bom, dali um pouquinho deu a temperatura e eu entrei no lugar. Então, gente, esse nem é o assunto da renda, estamos aqui só brincando. Mas o assunto da renda é sério. A gente precisa começar a pensar até como nação, porque a gente como nação não sabe gerar renda. É por isso que a gente cai nessa história de país de terceiro mundo. O que é isso? Isso é inventado, meu. Tá todo mundo no mesmo mundo. Não tem primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. É verdade, a gente acredita nessa conversa, a gente acredita que a gente é país em desenvolvimento, fica falando quem me dera, quem me dera, quem me dera, quando a gente tem todas as riquezas na mão como país e dentro da casa, cada um, mesmo sendo assalariado, tem como produzir riqueza, tem como aumentar a renda. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é entender renda e daí entender campo. O que é entender campo? Isso é uma coisa, claro, que não tem como destrinchar aqui, entender o seu terreno, entender as coisas, entender a produção agrícola, para daí poder juntar as duas coisas. É só aí que a gente vai ter renda no campo. Mas a parte 2 que eu queria dizer para vocês é que tem uma tendência completamente diferente para os produtos a partir de já faz tempo, na verdade, mas isso vai aumentar muito mais com essa questão da pandemia e com a questão que a pandemia desencadeou. Então, o que a gente teve? Um processo de revolução industrial que visava dar tudo para todos e a gente começou a ter tudo para todos, tudo igual para todos, né? E grandes blocos empresariais. O que a gente tem hoje? A possibilidade de comprar, até pela internet, eu agora comprei uma almofada bordada de uma pessoa que eu não sei aonde, algum lugar do Brasil, e ela tem um Instagram e ela borda as almofadas e vende pela internet. Quando que a gente teria essa possibilidade de comprar o produto de um pequeno agricultor, de alguém que sabe fazer um bordado, de um ceramista? Então a tendência é esse capital se esvaziar dos grandes blocos e começar a ser distribuído e o consumo passar a ser feito a partir de nós, gente. A pequena coisa que você sabe fazer em casa, você faz, oferta. A gente trabalha no curso toda a transformação do produto, toda a identidade e marca de um produto, e aí você cria um produto e vende. E a gente tem um exemplo aqui simplesmente maravilhoso, de um casal também maravilhoso que estudou com a gente no Viver no Campo, e foi a partir de tudo que eles estudaram e fizeram ali na parte de renda de negócios rurais que eles desenvolveram esses produtos. Então, como é que também eu chego a poder ocupar uma parte nesse mercado que é novo e vai crescer cada vez mais, que é a gente ter produtos originais, produtos únicos, que você pode ir lá e comprar direto do produtor. Entende? Isso é uma mudança de mercado muito, muito grande. É isso que vai acontecer agora. E se você tem algum talento e quer aumentar a renda,
Independente de ser campo, você começa a trabalhar no que você sabe fazer e transformar o seu talento e a matéria-prima que você tem ao seu redor, porque esse é o mercado, é isso que vai dar renda, não só no campo, mas nas cidades também, para qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa. Pessoal, talento não é andar devagar, viu? O pessoal acha que fala em talento, aqui o pessoal acha que é andar devagar. Talento é um talento, né? Bom, então assim, ó, tem que ler o livro do Schumacher, o negócio é ser pequeno. Ah, leio. Certo? E o que acontece? O que a Tati está colocando é uma grande verdade, porque o mundo não vai ser mais igual agora, certo? Todo mundo virou jornalista, agora nós estamos aqui virando jornalista. Na nossa TV, Rede Globo, Rama. na nossa televisão, etc, etc. Então o mundo é outro, certo? Então tem uma possibilidade gigantesca de você produzir um produto em casa e ofertar ele para o mundo. Agora, e esse casal que fez isso aqui, o Lima e a Claudinha, nós vamos trazer numa live aqui. Eles já vieram, mas já vão vieram, vir. nós vamos trazer de novo, então nós vamos agora fazer uma propaganda da live que vai vir com eles, nós vamos mostrar o produto que eles mandaram para nós. A partir do curso vocês vão ver o que os caras fizeram. E faço propaganda para que comprem das pessoas que estão transformando os seus talentos, comprem das pessoas que estão fazendo orgânico como esse casal, e eles desenvolveram um monte de produtos. Olha a graça do produto do cara. Agora eu vou abrir, porque eu não tinha nem coragem de abrir. Nós não abrimos ainda, agora tu chega e diz assim, cara, pega o produto, transforma, faz isso, faz aquilo outro, mas eu não achei que o cara ia fazer tão bem. O cara fez o iPhone das geleias, cara. Olha o nível de acabamento do troço, o desenho, não dá nem vontade de abrir, eu não me animei a abrir. Onde é que você vai comprar geleia daqui pra frente? Você pode comprar da Claudinha, do Portal do Sul, você pode comprar do agricultor que tá não sei aonde, transformando uma coisa orgânica. O que eles fizeram? Tudinho que a gente mostrou no curso. Desenvolveram uma embalagem, desenvolveram um rótulo, eles têm um produto de qualidade, tem a pera deles com a rosa deles, uma receita que ela... Tem ideia de quantas receitas da vovó tem aí no seu caderno de receitas que podiam virar renda? Renda. A receita aquela da vovó que você está passando, por que você não pega aquilo e aplica? O que é renda? Informação aplicada. É isso que é renda. Renda é informação aplicada. Olha esse aqui, olha o desenho. Olha o desenho desse de uva aqui. Olha lá, maravilha. Eles criaram toda uma série de geleias que estão embaladas, estão prontas para ser entregue, porque o seu produto tem que chegar em quem está interessado no seu produto. Ela secou erva baleira, isso é uma coisa que eu faço aqui com a Claudinha, não tá aí hoje, não sei. Ela tirou a erva baleira e secou folha inteira. Isso é uma coisa muito interessante, eu aprendi a fazer isso na China. Tem alguns chás que os chineses tiram a folha. Vai falando, eu fico mostrando. Ele é o... Ele é o... expositor. O expositor. Eles tiram folha inteira dos chás, né? E uma boa parte dos chás de menta que eu faço aqui, eu não trituro a folha. Porque ali na folha estão aquelas moléculazinhas de óleo essencial, dos compostos todos que a gente quer quando vai fazer o chá. Então, quando eu não esmago a folha, eu tenho muito mais... dos princípios ativos, eu tenho... Você quer pôr? Eu sou... coisa aqui. Pessoal, essa folha tem moléculas. E não tá esmagado. Nem eu sabia que essa folha tem moléculas. Você tem moléculas no cérebro? Para, João, tô tentando falar uma coisa séria. Eu não vou mais ensinar, vocês entrem no Viver no Campo que tá... A folha tem moléculas. Tá. Não, uma apresentação do troço é muito linda. Não consegui falar, gente. Vai falar, ela vai falar agora. Quando uma forma, né, da gente... temperos e chás que a indústria nunca vai conseguir fazer, algumas fazem, mas que é te vender ou te ofertar a folha inteira. E aí eu também faço isso com a menta, como eu falei, porque quando você coloca essa folha no chá e ela hidrata, é como se você tivesse, como não, mas até às vezes melhorado, dependendo da planta, porque às vezes se concentra um pouco o princípio ativo, você tem como se você tivesse a erva fresca. Então ela fez de erva baleira, mandou para nós, a Claudinha também borda, então ela tem os bordados. Eu abri a caixa, a primeira coisa que veio foi um cheiro de lavanda maravilhoso,
Toda essa linha de geleias, são vários sabores diferentes que eles organizaram, finalizaram o produto e eles fizeram uma coisa que a gente também já ensinou aqui na Semana da Agricultura Orgânica, ensina a fazer no curso, que é o bokashi. Ele fez um bokashi focado em bonsai e orquídea, porque aí ele mineralizou já com foco, criou um logo, pôs numa embalagem e ele tem 2 produtos agrícolas transformados e agora eu tenho... O que é isso? Valor. Valor. Trabalho transformado é valor e valor tem um preço financeiro, tem uma conversão financeira que é dada por Isso aqui é composto, por essa transformação, por esse trabalho. Composto que ele fez, mas olha o nível de acabamento que ele entrega, o tipo de pacote. Aqui ele mandou fazer análise do composto na universidade, está aqui os dados do composto, botou elementar, que a gente tinha falado dos 4 elementos no curso, ele botou os 4 elementos. Então a gente, quando recebeu isso aqui, ficou realmente, embora a gente está brincando aqui, a gente ficou muito tocado, muito grato de ver esse resultado, porque é isso que nós estamos falando, a quantidade de coisa que a gente pode fazer e virar renda. Isso aqui são os frutos que eles escolheram, que virou geleia, as folhas que eles escolheram com todo carinho, numa embalagem maravilhosa, e ele pegou o composto e empacotou e está vendendo. Tem mel também, eu vou deixar o link para eles, porque o que a gente tem que fazer? Nós temos a Conexão Rama, que é uma rede de pessoas que ofertam serviços e produtos do campo, para que vocês conheçam mais produtos e mais dessas redes têm que ser criadas, mais as pessoas têm que ofertar. Então eu tenho aqui, quando que você vai... Quem falou que prato tem que ter 22 de centímetro de sobremesa, 24 de centímetros o prato de janta, o de sopa? Já viram isso? Vocês sabiam que existia esse padrão? Eu sou formada em desenho industrial, posso te dizer, o prato tem que ser assim, assim, assado. Pra mim, por exemplo, o prato de almoço sempre achei grande demais, né? Grande demais. Então eu sempre pensava em ter pratos menores. Esses pratos, eu que fiz quando eu morava no Japão, o que é isso? Renda. Eu compro um forno, e isso aqui, sabia que tem argila nos campos das pessoas? Várias pessoas têm áreas de argila no terreno que podem tirar, aprender a transformar e transformar os produtos. E o bonito é que ele não tem do uma meu forma tamanho. padrão. Esses pratinhos são os que eu mais amo comer, porque ele tem... É bom pra quem faz dieta, olha o tamanhinho. Ou pra quem é glutão da sobremesa, porque aí cabe um monte de sobremesa. Mas pode enfim. ser o coxinho para dar comida pro pinto, ou para dar comida, leite pro gato, alguma coisa assim. Mas olha que bonitinho, feito de cerâmica. Maravilhoso. O que é isso? Também eu vou fazer uma parceria com a Claudinha. Claudinha, vamos fazer uma parceria? Você vende a geleia e eu vendo o pratinho para comer a geleia, né? E aí alguém que tá no campo fala assim, não, eu tenho um espaço meio perto da cidade, meio perto da vila, eu posso montar um pequeno restaurante com um lugar onde as pessoas acampem, eu tenho uma cabana e aí lá vai ter na mesa o pratinho da Tati com a geleia da Claudinha. Vocês entendem que a gente tem que pensar de forma que a prosperidade, que a renda seja também coletiva. E quando eu tô organizando um produto desse jeito, eu tô ofertando para uma coletividade algo único que eu tenho ali no meu terreno, um troço orgânico, e a gente vai criar o quê? Qual que é essa tendência de mercado, portanto? Que a gente consuma cada vez mais artesanais, transformados em pequenas propriedades, transformado por pessoas que estão em casa fazendo as coisas e o dinheiro vai vazar dos grandes blocos para ir para a mão das pessoas, se as pessoas fizerem isso e ofertarem isso. É a mesma coisa que está acontecendo com a TV, com a internet. Quem que está assistindo a TV agora? Bom, a gente não assiste TV há horas, mas aqui tem 300 pessoas que estão aqui com a gente, que a gente está conversando e criando, trocando informações que nos interessam, né? E outras pessoas estão em outras lives trocando outras informações e a Claudinha está lá no tacho dela fazendo geleia. E o que a gente pode ter hoje? Uma rede de tudo isso e criar renda a partir dessa lógica. E parar de dar dinheiro para intermediário, parar de dar dinheiro para toda essa coisa importada, quando nós podemos estar fazendo isso tudo aqui, comprar as máquinas, fazer. Agora, batata frita, nós não podemos estar importando batata frita, é uma barbaridade isso. E outra coisa, já viram batata doce seca? A Tati fez umas batata doce seca, tipo um chips, tu come e não quer parar. E nem tem isso no mercado. Então tem N coisas que a gente ainda pode produzir. Muitas coisas. Muitas coisas. Então, e o que é uma tendência também
Não só porque a gente tem a internet, essa possibilidade de se comunicar independente dos grandes veículos de comunicação, dos grandes monoblocos, é a gente ter esses... por exemplo, aqui na Pampa, Nação Pampa, é o mundo da ovelha, gente. Não tem lugar no Brasil que tenha mais ovelha que aqui. Isso aqui é uma riqueza, isso aqui é um luxo. Isso aqui é lã pura, fiada à mão que me cria. Por que a gente está gostando hoje do irregular? Por que a gente está gostando hoje do tortinho? Esse aqui, ó, é uma ceramista que eu apoio, a Renata Martins, um trabalho da... Por que a gente está gostando disso? Porque a gente consegue ver que alguém fez, a gente consegue ver que tem a mão de alguém. A mão e o valor de transformação de alguém. Então, isso aqui, gente, é o que vai valer e isso aqui vai perder em preço. Aí você fala assim, mas isso aqui é mais caro que isso. Por enquanto é, mas quanto que você não pode dar por isso, pelo trabalho de transformação que você sabe que teve? E quanto que a gente não paga barato? É bom, pode terminar pra mim. E quanto que a gente não paga barato, entre aspas, por produtos que não tem ali? Você quer? Não, pra te mostrar. Quanto que a gente não paga barato por produtos que não tem, na realidade, todo o valor dele incluso ali, né? Então, são as tais das externalidades. Então, eu tenho um produto barato, entre aspas, mas ali não está o custo ambiental, ali não está o custo real de trabalho das pessoas. Às vezes a pessoa ganha mal, às vezes tem trabalho escravo. Tem 10 mil coisas que não estão contabilizadas nos produtos baratos. Então, de novo, a mente da escassez, para de querer pagar barato. Como é que a pessoa tem prosperidade na vida? Quando ela dá valor para o outro, aí o outro dá valor para ela. Então dá valor para o trabalho das pessoas, dá valor para aquilo que foi transformado, dá valor para o que é orgânico e a gente vai ter valor também. E a tendência real de mercado, para onde o dinheiro vai começar a circular, é nesse contexto. É, Vero. Tudo indica que é isso. Trabalhar, consumir produtos locais, apoiar consumo local, apoiar todos esses trabalhos locais e muita coisa ainda nós podemos fazer. O país está pronto para fazer isso, precisa se fazer isso. Aí entra turismo rural, tudo isso, ou seja, tem 1000 coisas ainda para fazer. Café colonial nos sítios, enfim, 1000 coisas que as pessoas têm que começar a aprender a transformar. Precisamos aprender a transformar, agregar valor. Valor e preço são coisas diferentes. Valor é quando tu pegou um produto, colocou carinho, colocou um cuidado, que nem essa caixa que o Lima e a Claudinha mandaram para nós, que a gente abriu e ficou emocionado, ou seja, tem um valor. Obviamente eu sempre vou querer comprar uma coisa deles do que comprar uma coisa de uma empresa, de um mercado, de uma coisa importada. Nós vamos consumir menos de coisas que valem mais. Não quer dizer que as empresas não tenham o seu lugar, que a indústria não tenha o seu lugar. No entanto, o talento das pessoas também tem o seu lugar. Essa transformação dos produtos de campo também tem o seu lugar. A receita da Claudinha, a receita da vovó que cada um tem em casa também tem o seu valor. Então é uma questão de distribuir e justamente de equilibrar isso. E quem está buscando renda, no campo ou não, precisa focar em transformar o próprio talento, transformar os bens e entender que esse é o mercado que vai crescer e aumentar em todas as áreas, lã, cerâmica, geleia, adubo orgânico. Ou seja, então tem uma possibilidade gigantesca de renda no campo e as pessoas estão nos mandando mensagem, mas como é que eu vou viver no campo? Entende que é uma postura de miséria, é uma postura de escassez, a gente não falar mais quem me dera, a gente dizer eu me dera, eu posso transformar. Se Deus quiser, Deus quer. Deus quer. Pode crer que Deus quer. Deus quer. E aí a parte de Deus, Deus faz, mas Deus só faz a parte dele também se a gente faz a nossa, porque é verdade, isso é dando que se recebe, é dando que a gente abre o espaço para receber tudo que Deus pode nos dar e Ele dá. Aliás, Ele está muito mais pronto para derramar bênçãos, riqueza e tudo na nossa cabeça do que a gente está pronto para receber. Então a gente tem sim que saber que o nosso trabalho tem uma importância, que esse trabalho também abre as portas para que Deus dê as coisas para nós. E a única pessoa que dá é Deus, que Ele deu a vida, deu esse planeta pra gente fazer tudo. O resto não tem quem me dera, o resto é a gente que vai fazer. E é isso que é renda no campo. Eu, por exemplo, estava jogado aqui, atirado, mal nutrido, mal barbeado. Ela veio pra cá, me deu um toque todo, melhorei. Fiquei essa coisa maravilhosa, modesta, inteligente, bonito, graças ao toque que ela deu. Então tudo tem uma solução.
Primeira coisa que eu fiz foi dar um golpe de Kendo na cabeça dele. É verdade, eu treinava Kendo. Ele quis saber como era. Eu falei, se prepara, ele não se preparou, não se defendeu, mas foi muito bom, porque... Eu nunca imaginei que ela fosse me dar uma paulada na cabeça e ela deu mesmo, passou 5 dias doendo aquilo. Ele tinha cabelo na época, sabe aquele homem das cavernas? Eu bati na cabeça dele e peguei pelos cabelos, que o pessoal aí fica falando que o João conquistou a Tati, não foi assim. Essa mulher é louca, mas eu gosto dela, o que eu vou fazer? Me deu uma paulada, né? Deu uma paulada, mas arrumou as coisas no cérebro, a gente precisa das pauladas porque a gente é rígido, porque a gente é engessado em ideias que nos mantêm na mesma situação. Então, se você está numa situação é porque você sempre pensou daquele jeito e esse jeito te trouxe para essa situação. Se a situação você quer que mude, que se é de renda, se é mudar para o campo, muda essa matriz pensamental em primeiro lugar, porque é isso que está criando a vida que a gente está vivendo. E quando a gente fala de renda, é sair da mente de escassez, é se dispor, ter disposição para transformar as coisas, estudar tanto os seus talentos, quanto os bens, quanto o mercado, aprender minimamente o que é renda, o que é custo e a mexer num fluxo de caixa, pronto, tá todo mundo, e tem abundância para todo mundo. Não pensem que porque o bilionário ficou mais bilionário agora não tem renda para você, porque esse planeta é muito mais abundante, Deus é milhões de vezes maior do que as fortunas das pessoas. Deus é 1000 vezes maior e pode derramar muito mais bênçãos e prosperidade na nossa cabeça do que a gente pode imaginar. Para nós é incrível, a gente não consegue crer, mas a verdade é essa, e quando a gente se aproxima de Deus, a gente também vê isso, que é de uma grandeza que, pelo amor de Deus, é a nossa mente que diminui Deus, é a nossa mente que diminui a nossa prosperidade, não é o mundo ao redor, nem tudo que Deus criou. E é isso que a gente precisa enxergar para sair dessa condição sem renda. Senão a gente fica jogando achando que o governo é que vai resolver na sua vida. Eu não espero nada do governo, nem para arrumar minha estrada, que agora semana que vem tem que começar a arrumar. Não espero nada de governo, não acho que as coisas são por aí, eu pego e faço. Nós temos que pegar e ir fazendo a nossa parte. E aí cada um fazendo a sua parte, nós vamos mudar tudo. Porque a coisa toda sai de dentro para fora, não de fora para dentro. É que nem doença. A doença é com o que tu come, certo? A doença não vem de fora, a doença é a partir de ti e assim como a tua cura. Então as coisas também nós temos que fazer isso. Né? Então é aquela história que diz que um conselho ajuda, mas um exemplo arrasta. Então a gente tem que ser um pouco um exemplo, tentar, que nem eu digo sempre que o melhor é já não atrapalhando, a gente já está ajudando. Né? Então tentar fazer algumas coisas com um bom exemplo para que outras pessoas possam também tirar proveito disso. Né? E esse exemplo da Claudinha, como de outras pessoas, mas da Claudinha e do Lima que nos deram esse presente maravilhoso, é um resultado de tudo que a gente vem colocando no curso. Com pouco você pode fazer muito, e foi o que eles fizeram. Colheram algumas coisas, transformaram essa coisa em doce, fizeram esses desenhos maravilhosos, montaram esses rótulos, fizeram tudo isso, estão indo para a capital, estão vendendo, está vendendo tudo, está faltando produto, eles já estão, ou seja, então isso é que a gente tem que fazer. Como é que a gente pode pegar e desenvolver e organizar essas coisas? Né? Isso aqui é um exemplo, por exemplo, da lã está falando, porque você sabe que não existe na cidade nenhum lavadeiro, ou seja, um lugar que lava lã. E aí o único lugar que tem chama Le Sul, que é uma empresa francesa, os caras vieram da França, não é muito perto, a França até aqui, vieram da França até aqui, montaram uma unidade de lavagem de lã e levam para a Europa. E as pessoas daqui nunca agacham o quadril para lavar uma lã e fazer uma lã que tu pode fazer numa roca elétrica, numa roca manual, pode fazer não sei o quê. Não tem uma máquina dessa para vender, não tem nenhum projeto desse. Há muitos anos atrás eu tentei organizar uma coisa dessas, lutei, batalhei, cheguei a ter vários funcionários, não consegui apoio nem de prefeitura, nem de governo, nem de coisa nenhuma, e é isso, ou seja, então tu não tem nada, não tem um curtume que faça pele, não tem um lugar que faça lã, não tem nada, e quando tem é do exterior, é de fora. Então é uma questão assim, o problema é a pobreza, não, o problema é o pensamento, porque quem vem de fora e olha isso aqui, sabe quantos tons tem? Do preto até o branco natural, porque não tem tingimento. Na Alemanha tem muito valor isso, porque eles sabem dos problemas da tinta no corpo da gente. São 32 tons que tem entre o preto e o branco, natural das peles das ovelhas, da lã, perdão, das ovelhas nativas. Aí eu te pergunto, tem alguém fazendo isso? Se a gente sai na cidade e tenta comprar alguma coisa dessas lãs, tu não acha quem faça?
tu não arruma quem faz, ou seja, poderia... Eu encomendo isso e elas não me entregam. E aí elas ficam, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem dinheiro. Eu digo, mas eu encomendei ela, e aqui tá uma riqueza. Podia ter o quê? Uma embalagem, um rótulo, como o Lima fez. Podia ter um ponto de venda, podia ter uma forma de comunicar, podia ter um Instagram, podia a gente entender o valor de uma lã. Vocês têm ideia do que é usar roupa de lã, algodão e linho? Isso é uma coisa que eu vou falar quando a gente falar na roupa do campo, por que usar roupa de materiais naturais. Vocês têm ideia do que a gente está vestido de plástico o tempo todo, né? Por mais que a gente tenha algumas roupas e tenha a capa de chuva e tudo mais, no dia a dia a gente tem que estar vestido, principalmente para trabalhar no campo, com roupa de algodão, com roupa de cambraia, de linho de algodão. Não é com essas roupas de esporte de plástico que antitranspira, não sei o que lá. Então, trazer essa informação do que é a qualidade de uma lã, fora as qualidades energéticas também, o que acontece com o magnetismo do nosso corpo, dependendo da roupa que a gente tá. Então, isso é uma riqueza tão grande e que tá literalmente atirada, jogada aí pelos cantos, sendo comido pelas traças, literalmente. E quando você precisa, não tem nenhum tipo de organização que possa te fornecer isso. Vocês têm ideia de quantas coisas estão assim na casa das pessoas, com o talento delas, nos sítios todos por aí? A gente tá desperdiçando. Como é que Deus vai nos dar a abundância dele se nós somos o primeiro a desperdiçar tudo que ele nos dá? Ele nos dá o talento, ele nos dá os bens materiais, aí eu vou lá e jogo fora e falo, ai, Deus não me ajuda, de quem me dera. Entende? A nossa mente é escassa, a nossa mente é pobre e isso sai do nosso corpo desse jeito. E é assim que as coisas acontecem no mundo. Então, renda no campo, gente, Esse é um grande exemplo disso, certo? Um saquinho diferenciado, com um plástico bem transparente, bonitinho, um lacinho feito com carinho, um pequeno rótulo ali e as ervinhas arrancadas folha por folha. Quem é que não quer comprar uma coisa dessa para tomar um chá? Para que eu vou comprar um troço que vem embalado não sei do que, de uma empresa não sei da onde, se eu posso comprar uma coisa assim? É isso que nós temos que fazer. Quem é que não tem alguma erva de chá em casa? Todo mundo tem. Ali a Thaís está falando, não é crueldade a retirada da lã. Não. A gente tira a lã com o maior amor e carinho. O movimento que existe contra a lã de merino na Nova Zelândia e na Austrália é porque eles fazem um tipo de escalpo, só que não é na cabeça, é na bunda da ovelha, porque ali é a parte chata, vamos dizer, de esquilar, e também onde a lã tá mais suja, né, que o João tá falando dos lavadeiros, a gente tem que lavar muita lã, porque tem muita lanolina, tem muita gordura, que é um outro produto da indústria. E você pode vender, e você pode fazer os cosméticos na sua casa com lanolina, é um produto de primeiríssima qualidade, uma gordura maravilhosa. E aí eles fazem isso, e isso é super doloroso para os bichos, porque aí eles esquilam a ovelha e não tem que, naquela parte do ânus, tirar isso. Agora, a ovelha não só gosta que a gente faça contato, a gente fica fazendo cafuné aqui quando esquila as ovelhas e elas precisam ser esquiladas no verão. Então, a coisa mais maravilhosa seria a gente poder trabalhar com lã, ter coisas de lã. E hoje tem uma empresa também muito interessante que faz fios micro bem fininhos de lã e faz roupas de verão de lã. Então a lã não seria só pra gente fazer malha de inverno, mas também para fazer roupas de verão. E isso é uma coisa que tá aí, atirada aqui, como se diz, às vezes a ovelha morre no campo, ninguém nem dá bola. Isso não tira nem o couro, nem que o bicho tenha morrido, entende? Um bicho que morreu ali no campo, por que você não pode usar aqueles bens que Deus também fez, também criou e também deixou ali, né? Isso para quem a gente também não mata. Aqui a gente tira, esquila e tudo mais. Então, se informem, porque isso não é verdade. Como é que se esquila um bicho que não tem nenhum tipo de crueldade? E a crueldade é essa... Eles tiram o couro, não tiram a lã, tiram o couro. Mas isso é específico na Austrália? E na Nova Zelândia. E aí tem um movimento de pessoas que não compram lã australiana e da Nova Zelândia por causa disso. Isso. É isso, gente. Pessoal. Renda no campo, aprender o que é renda, o que são as coisas transformar. Quero agradecer a Mari, o Dr. Rodrigo César que está aí, que já nos acompanha faz um tempão. Muito obrigada por participar e vocês todos por estarem aqui. E a gente tem que começar a pensar como ser mais eficiente nas nossas vidas, né? Porque a gente tem um tempo de vida que acaba, por mais que a gente tenha uma instância imortal, a encarnação acaba. Então, se quer fazer alguma coisa, né, tem que começar a se mexer, tem que transformar. É isso. Tá bom? Minha lã é suíça. Muito bom. A nossa lã é daqui. A nossa lã é pampiana, graças a Deus, também temos muito orgulho.
Obrigada, gente. Hoje à noite, João vai estar com vocês na live de tirando dúvidas. Então tragam suas sopão dúvidas. com o João, hoje às 19 É um horas. sopão mesmo de perguntas Então, variadas. quem quiser comparecer e fazer alguma pergunta, tô lá. Não faço pergunta difícil, certo? Faço só pergunta fácil, tá bem? E a Senão gente eu se vê. tenho que ficar acessando supletivo, primeiro grau, supletivo, segundo Ele grau. nem fez supletivo. Aí eu fico forcejando Não a tem minha nada. cabeça para tentar responder supletivo. E eu acho que em 4 ou 5 dias começa o nosso workshop. Isso. Dia 19, não sei que dia que a gente tá. E começa o nosso workshop, participem também, que vai ser muito interessante. Para quem já participou, participa de novo, porque não é o mesmo conteúdo, é novo. Tem muita coisa importante ali para quem quer fazer essa transição, mudar para o campo, né? E aí a gente precisa não só das ferramentas práticas, como precisa mudar um pouco a nossa forma de ver as coisas, e a gente traz isso porque a gente trabalha com vida integral. Não adianta só te ensinar um trocinho e não te ensinar que se você não pensar de uma outra forma, aquele trocinho não vai funcionar. 19/4, isso mesmo, vai começar. Que louco. Se alguém tiver malha de lã, que passe, né? A Angela tá pedindo. Não, eu também já tentei, né? Porque eu sou muito lerda no tricô, o João vai terminar pra mim, eu começo o tricô no verão e aí você vê, já é inverno, não terminou ainda. E se a gente procurar alguém pra fazer um tricô pra nós, tem uma senhora que faz tricô aqui, a Dona Chica. Eu falo Dona Chica, quando a senhora se for, como é que vai ser? Porque ninguém mais sabe fazer tricô, ninguém mais sabe fazer uma trança. Pegar uma linha e transformar numa malha inteira, né? Malha é porque é uma linha só, é diferente do tear. É uma linha só e transformar aquilo numa vestimenta. Gente, isso é elementar. Então, por isso que lá no começo a gente falou de volta ao futuro, porque a gente vai ressignificar tudo isso, entender que o dinheiro agora vai para esses outros lugares, que esse produto artesanal tem muito valor, que o talento das pessoas tem valor, então comece a transformar os talentos que Deus deu, porque Ele deu as riquezas para a gente multiplicar elas, não é? Que Deus deu, que Deus dá, Quem dará? quem dará, Deus Tá, já Gemma, deu. por que a gente não encerrou essa live ainda, que nós estamos ficando bobo? Um bom dia para você. Bom dia para vocês, pessoal. Nós temos muita coisa para fazer hoje. Até a próxima. Tô no ar hoje às 19 horas, então, com vocês. Tchau. Tá bem?